A gente vai dar continuidade, então, nos testes dos pares de nervos cranianos e a gente vai falar agora do par de número 2, o nervo óptico. O nervo óptico ele é variado em 4 grandes etapas. A gente vai fazer 2 nesse vídeo que são realizadas numa sala mais clara, depois 2 numa sala mais escura. Nessa sala mais clara, a gente vai analisar primeiro a acuidade visual, então a nitidez da visualização do nosso paciente por meio da nossa escala de Snellen. Depois a gente vai realizar a campimetria visual para avaliar a visão periférica do paciente. Então, primeira coisa, a gente sempre vai orientar o paciente no que deve ser feito. Nosso paciente vai ser o Augusto Venâncio. Então, Venâncio, a gente vai fazer da seguinte forma. Você está vendo aqueles símbolos ali na escala? Então, você vai tampar o olho, você não vai espremer ele, você só vai fazer uma conchinha com a mão, vai tampar o olho esquerdo e a gente vai testar o seu olho direito, tá bom? Certo. Aí você vai me mostrar para que lado a perninha está virada. Se está virada para baixo, você vai fazer assim, para o lado, para o outro, ou virada para cima, tudo bem? Então, tá bom. Venâncio, essa é de número 1. Para que lado a perninha está virada? Para baixo, isso mesmo. Esse aqui. Isso, esse, aqui, 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 esse, penúltima fileira, esse, aqui, 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 aqui. Beleza. Então ele conseguiu toda a fileira, mas a gente vai avaliar se ele conseguir mais de 50% da fileira. Então se ele conseguir mais de 50% da última, ele está no nível 8. Agora se ele conseguir menos de 50%, a gente voltaria um para ver se ele consegue fazer todas da número 7. Então ele estaria na escala de número 7, tudo bem? E assim que a gente vai avaliar então a nossa acuidade visual do paciente. Depois troca o olho, mas a gente não vai gravar agora para não ficar muito extenso o vídeo. Mas mesmo procedimento, tampa o olho direito e a gente vai gravar, tá bom? Então, ainda na variação do nervo óptico, a gente vai fazer o segundo exame, que seria a campimetria, a variação da visão periférica do paciente. A gente vai avaliar isso em 2 grandes momentos. Primeiro, avaliar a distância das mãos e ver até onde a visão periférica dele vai, mantendo o ponto médio entre eu e o paciente. E depois a gente vai avaliar o movimento, ver se ele consegue ver o movimento na visão periférica, tudo bem? Então, primeira coisa, sempre orientar o paciente. Venâncio, a gente vai fazer um teste neurológico em você, avaliando sua visão periférica. Então, eu vou colocar minhas mãos no ponto médio entre nós dois e vou afastando. Você vai me avisar quando você parar de ver, tudo bem? Então, me avisa quando você parar de ver. Você vai olhando na ponta do meu nariz, não pode acompanhar com o dedo, tá? Continuou vendo? Então, se ele continuou vendo até o final, tá muito bom, porque eu continuei vendo também. Então, o nosso campo visual está mais ou menos parecido. Agora, Venâncio, você vai me falar se você está vendo meus dedos aqui na visão periférica, olhando na ponta do meu nariz. Tá vendo? Tô vendo. Algum dos meus dedos moveu? Não. Agora? Esse aqui moveu. Esse aqui. Então, ele conseguiu fazer a variação da visão periférica. Dando continuidade ao teste dos pares de nervos cranianos, a gente vai dar continuidade ao par de nervos de número 2, o nervo óptico, que a gente fez as 2 primeiras práticas numa sala mais iluminada, que seria da acuidade visual e da campimetria, a variação da visão periférica do paciente. Agora a gente vai fazer mais 2 avaliações, agora numa sala mais escura. Então a gente vai apagar a luz, vai orientar o paciente como que vai acontecer, e a gente vai fazer esses outros 2, que seria o reflexo fotomotor, para variação tanto do nervo óptico de número 2 e o nervo oculomotor de número 3. E depois a gente vai fazer também o reflexo vermelho, tudo bem? Então, apagando a luz para a gente orientar o paciente, dando início ao reflexo fotomotor. Então, o Venâncio ele vai ser o nosso paciente, então vamos orientar ele como a gente vai fazer o reflexo fotomotor. Venâncio, então eu vou incidir uma luz no seu olho para a gente fazer uma avaliação neurológica, ver como que seu olho está funcionando, tudo bem? O esperado é que sua pupila ela vai dar uma contraída, tá bom? Então eu vou pedir que o senhor faça assim, assim no seu rosto, para a gente dividir o rosto em 2 partes. Nessa avaliação a gente vai fazer o reflexo fotomotor direto e indireto. No direto eu vou colocar a luz no seu olho e a luz que recebeu o olho, a pupila vai contrair. O indireto, a pupila do outro olho que não recebeu a luz, ela também vai contrair, tá bom? O ideal é que as 2 elas estejam funcionando. Então, vou dar início aqui. Laura, você pode chegar um pouquinho mais perto pra gente, por favor? Então, a incidência da luz.
a pupila dele contraiu, tanto na pupila direita quanto na pupila esquerda, demonstrando que o reflexo está ok. Se a pupila direita dele que recebeu a luz não tivesse contraído, poderia ser um problema tanto no nervo óptico, ou seja, na absorção da informação, quanto no nervo oculomotor, que falaria para ele fechar o olho. Se o indireto não fechasse, então o olho esquerdo que não recebeu a luz, significa que ele teria com problema oculomotor. Então ele captou a mensagem, mas o oculomotor não conseguiu fechar. Então muito importante fazer dos dois olhos, então, para ver se a indireta está funcionando, ou seja, o nervo troclear dos dois olhos ele está funcionando de maneira adequada, tudo bem? Então agora no exame de fundo de olho, a gente vai fazer uma avaliação da seguinte forma. Primeiro a gente vai orientar o paciente do que vai acontecer, depois a gente vai incidir uma luz para ver o reflexo vermelho do olho. Depois que a gente viu o reflexo vermelho, cerca de um braço de distância, a gente vai aproximando do paciente para fazer a análise do disco óptico, tudo bem? Então, Augusto, a gente vai fazer da seguinte forma. Eu vou ficar cerca de um braço de distância de você, eu vou utilizar meu olho direito para ver seu lado direito e meu olho esquerdo para ver seu olho esquerdo. Eu vou pedir que você não olhe diretamente para a luz, então foca em um ponto mais ou menos em cima do meu ombro. Foca nesse ponto, eu vou colocar a luz no seu olho e vou pedir que você não olhe para ela, tudo bem? Então, a primeira coisa, a gente vai analisar o olho de maneira completa. Então, eu vou primeiro ver os seus dois olhos, Augusto, para ver se ele está fazendo um reflexo vermelho, que é o adequado para a gente, tá bom? Então, aqui, o ideal é você não fechar um olho, então manter os dois olhos abertos e fazer a variação. O reflexo vermelho ele está presente no Augusto, então está tudo bem. Então, agora a gente faz o teste individualizado. Eu vou aproximando do Augusto e eu vou fazer a variação da papila óptica dele, tudo bem? Meu olho direito no olho direito dele, ele olhando para um ponto fixo sem olhar diretamente para lá. E ele vai ficar sempre na mesma altura que eu para a gente fazer uma melhor análise, tudo bem? Então, Augusto, agora eu vou chegar mais perto de você para a gente fazer essa análise, tá bom? Começar daquela mesma forma, aqui, e agora eu vou aproximando do seu olho para a gente fazer essa análise. Tudo bem. Então, pessoal, a questão que eu esqueci, sempre é importante você apoiar o seu dedo indicador aqui também, para a gente fazer essa variação, tá bom? Então, quando eu aproximei, o que eu avaliei no Augusto? A primeira coisa que eu avaliei foram os vasos sanguíneos. A veia, que ela é levemente mais calibrosa que a artéria, e a gente viu se tinha um cruzamento artério-venoso ali, então entre a artéria e a veia. Esse cruzamento ele pode ser normal ou ele pode ser patológico. Patológico quando o calibre dela vai diminuindo, então a veia está comprimindo uma artéria. Isso pode levar a algum problema. A gente vai avaliar também o disco óptico, que seria onde as artérias e as veias elas vão convergir. No disco óptico, a gente poderia avaliar, por exemplo, a presença de um papiledema, que seria o aumento da pressão intracraniana levaria a um papiledema, ou a gente pode avaliar também o aumento da pressão intraocular, que levaria a uma patologia que a gente chama de glaucoma. Além disso, a gente pode analisar as 4 características também da papila. Primeira coloração, roseada, mais ou menos alaranjada, mais ou menos vermelha. A gente poderia olhar as bordas, que são bem delimitadas. A gente poderia ver o formato, que seria um formato meio ovalado, meio arredondado. E por último, a escavação, que é uma parte mais brilhosa que fica no meio, uma parte branca mais brilhosa que fica no meio, que tem que ocupar cerca de 30% a 40%. No papiledema, você não consegue visualizar, então ela ocupa menos do que 30%. E no glaucoma, ela ocupa mais do que 40%, então a gente consegue visualizar isso também. Por último, a gente pode avaliar também a presença de exudato hemorrágico e a presença de exudato algodonoso. O exudato hemorrágico geralmente é causado de diabetes, que tem um vazamento de sangue. E o exudato algodonoso, ele geralmente é causado ou pela diabetes ou pela toxoplasmose, que apresenta a coloração mais amarelada.